Queridos, ante certos fatos da nossa vida, diante de certas circunstâncias ou de episódios com os quais nos deparamos, nós podemos dizer que existem pelo menos 4 posicionamentos que são possíveis ou passíveis de serem adotados. Um deles é o pessimismo. O dicionário define pessimismo a partir do filósofo Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860. E ele define, então, o pessimismo como a doutrina de acordo com a qual o mal se sobressai ao bem, sendo o comportamento individual tomado pelo conformismo, pelo escapismo e pelo imobilismo. A pessoa para, ou foge, ou se conforma. Um outro dos 4 é o que nós chamamos de otimismo, que é definido pelo dicionário como a doutrina ou a crença de que o mundo é o melhor possível, que o bem sempre triunfa sobre o mal, e que a tendência do otimista é ver as coisas sobre uma ótica esperançosa e alegre. E ele espera sempre os melhores resultados possíveis. Um terceiro posicionamento passível e possível de adotarmos diante de certas circunstâncias da vida é o realismo, que é definido como o sentido real, como o apego à realidade, ao concreto, como a atitude prática de quem encara de frente a realidade, evitando que abstrações ou fantasias intervenham em sua conduta. É o que nós chamamos de senso comum ou de bom senso também. Mas há um 4º posicionamento que é possível e passível de o adotarmos diante de certas circunstâncias da nossa vida, que é o que nós podemos chamar de fé no Senhor Deus. Hebreus 11, na Bíblia na linguagem de hoje, diz que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Há um conceito de fé numa conjuntura que não é religiosa e que diz que a fé vem do latim fides, fidelidade, do grego pistes, e é a firme opinião de algo que é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Isso se dá pela conduta absoluta de confiança de que se deposita nessa ideia ou nessa fonte de transmissão. Isso não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver com religiosidade. A pessoa acredita, ela crê que é daquele jeito e ponto. Muito bem, 4 posicionamentos. Diante de fatos e de circunstâncias que a gente pode adotá-los. O pessimismo, o otimismo, o realismo e a fé. Sobre pessimismo e otimismo, e também um pouquinho de realismo, há um pensamento atribuído ao teólogo católico inglês, romano inglês, William George Ward, que viveu entre 1812 e 1882, onde ele diz assim: o pessimista se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Ainda sobre pessimismo e otimismo, certa vez, o 33º presidente dos Estados Unidos, o Truman, ele viveu entre 1884 e 1972, disse que o pessimista é aquele que transforma as oportunidades em dificuldades. E o otimista, o contrário,
é aquele que transforma as dificuldades em oportunidades. Nós aqui podemos afirmar que, diante de fatos, de episódios, de circunstâncias da vida, pelo menos um desses 4 posicionamentos nós adotamos. A questão é qual deles? E a Bíblia? O que é que pode nos ajudar nisso? Talvez o fato, o episódio, a circunstância da vida, registrado na palavra do Senhor, que nos pode oferecer uma ajuda nesse contexto que nós adotamos, de um dos 4 posicionamentos, seja a passagem que eu quero levá-la à leitura dela. Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 13. Nós faremos a leitura de alguns versículos e passaremos também pelo 14, tá? Números, capítulo 13. Números 13, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Verso 8. Da tribo de Efraim, Josué, filho de Num. Olhem o versículo de número 8. Aliás, acabei de ler, né? Desculpem. O 18. Eu estou ouvindo um zoom. É que eu li Josué e aí está escrito Oséias. É que é a mesma pessoa. É o mesmo personagem. Eu estou ouvindo o pessoal falar assim, mas é Oséias. É Josué, tá? É o mesmo. Tá bom? Tudo bem? 18. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Agora o versículo 30, e dele nós avançaremos pelo capítulo 14 até o verso 9. O 30 do 13 começa dizendo assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente
não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Números 13 registra o envio por parte de Moisés, obedecendo uma palavra do Senhor, versículos 1, 2 e 3 do capítulo 13, de 12 príncipes de suas respectivas tribos lá de Israel, verso 3. Dentre os quais nós destacamos 2. Josué, ou Oséias, pela tribo de Efraim, verso 8, que a gente leu, e Calebe, pela tribo de Judá, verso 6. Esses 2 juntaram-se aos demais 10 e foram espiar a terra de Canaã, verso 18. Esses 12 príncipes judeus iam numa missão de reconhecimento à terra prometida. Terra essa prometida por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eles objetivavam, nesse reconhecimento, conquistar a terra. Essa missão de observar, de fazer um mapeamento, durou 40 dias. Versículo 25 diz isso. E produziu um relatório, versículo 23 ao 29. Quando os 12 retornam, as suas opiniões não eram as mesmas. Estavam divididos. Dos 12, 10 trouxeram um relatório muito negativo. Capítulo 14, versículo 6. Que provocou um grande transtorno na congregação de Israel. Capítulo 14, versículo 1. Pelo que os 10 príncipes relataram, eles não tinham como herdar, como possuir Canaã, a terra prometida por Deus. Capítulo 13, versículos 27 e 33. Mas Josué e Calebe, os outros 2 dos 12, discordaram veemente disso. Capítulo 13, versículo 30, o capítulo 14, de 6 a 9, que nós lemos. Eles discordaram muito, embora estivessem rodeados pelos outros 10. Convencido de que Israel não venceria. Eram 2 contra 10. 10 que inflamaram a nação inteira. Acrescente-se a esses 10 uma enorme congregação de Israel, concordando com os 10 e dizendo, capítulo 14, versículo 4, voltemos para o Egito. Vamos destituir Moisés de nosso líder, levantar um outro e voltar para o Egito. Josué e Calebe estiveram nas mesmíssimas situações e lugares que os outros 10. Viram as mesmíssimas coisas e as pessoas que os outros 10. Mas tinham opiniões bem diferentes do que os outros 10. Como isso é possível? Como resposta, nós podemos dizer que, no nosso contexto de hoje, que ante certos fatos da vida, certos episódios e circunstâncias, 4 são os posicionamentos possíveis e passíveis de adotarmos, nós podemos então afirmar que os 10, cujo relatório era o de que seria impossível para Israel herdar a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, era um relatório pessimista. Olha, não tem jeito, não vai dar, somos em menor número, eles têm gigantes, a terra é complicada, a terra é difícil. Um relatório negativo, pessimista. O relatório trazido por Josué e Calebe, que estiveram, de novo, nos mesmíssimos lugares e viram as mesmíssimas coisas e pessoas que os outros 10 príncipes também viram, era um relatório diferente dos 10. Porque era o que a gente pode chamar de um relatório de fé. Fé, ou à luz de Hebreus 11, um relatório de certeza de receber as coisas que se esperam e a prova de que existem coisas que não podem ver.
Queridos, um relatório de fé, como o relatório trazido por Josué e Caleb, é muito diferente do relatório dos 10 pessimistas. Porque ele contém, pelo menos, 3 características que os demais não tinham. Primeiro, o relatório de Josué e Caleb tinha visão da presença de Deus. Capítulo 14, versículo 8. Queridos, uma visão da presença do Senhor não é um dom especial, não é nada sobrenatural, mas como diz Hebreus 11, é a prova de que existem coisas que não se pode ver. É a capacidade de perceber que Deus, que não é uma coisa, mas não pode ser visto, está conosco. Como estava lá em Números 13 e 14. Uma visão da presença do Senhor é a capacidade de vermos a vida por uma perspectiva realista, que baseada em Mateus 28, 20, palavras de Jesus, ao dizer, eis que estou convosco todos os dias, uma visão de fé consegue enxergar que Deus está entre nós. Josué e Caleb tinham uma visão da presença do Senhor no seu relatório. Os demais 10 não tinham. Josué e Caleb viram a mesmíssima terra que, de acordo com o capítulo 13, verso 32, terra que devora a gente, que os demais 10 também viram. De acordo com o capítulo 13, versículo 32, eles viram ainda que os habitantes dessa terra eram gigantes. Como os outros 10 também viram. Mas Josué e Caleb viram a presença de Deus com eles. E os demais 10 não viram. Ainda, capítulo 13, versículo 28. Josué e Caleb viram as mesmíssimas fortificações das cidades. Os outros 10 viram. Mas, queridos, Josué e Caleb viram a presença de Deus e os demais 10 não viram. Ver a presença do Senhor faz diferença. Entender, acreditar, crer, confiar que Deus está conosco faz uma enorme diferença. Os outros 10 não viram ao Senhor, não viram a presença de Deus, não entenderam que Deus estava com eles. Por isso, o relatório é pessimista. Tem gigante, mas Josué e Caleb também viram. A cidade é fortificada, mas Josué e Caleb sabiam disso. Olha, é uma terra que devora a gente. Mas Josué e Caleb viram a mesma coisa. O que os 10 não viram é Deus presente. Isso faz toda a diferença. A segunda diferença que o relatório de Josué e Caleb tinha, diferença em relação aos outros 10, é que Josué e Caleb tinham, no seu relatório, um compromisso com Deus. Olhem para o capítulo 14, versículo 9. Aí diz assim, não sejais rebeldes contra o Senhor. Queridos, a primeira promessa que Israel teve de que teria uma terra para si como herança, está registrada em Gênesis 12, verso 1. Deus promete a Abraão lhe dar essa terra. A promessa era do Senhor ao povo, já em Abraão, pai da nação. E aí, o efeito, o resultado de cumprir essa promessa era de Deus, não era do povo. Deus prometeu dar a terra ao povo e Deus é que tinha que cumprir isso, não era o povo. Números 23, 19, afirma que, 23, 19, Deus não é homem para mentir. O Salmo 89, versículo 34, diz que Deus não volta atrás em seu pacto e nem altera aquilo que saiu dos seus lábios. Mateus 24, 35 registra que céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E Hebreus 10, 23 diz que nos apeguemos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Muito bem. Josué 23, 14 diz, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma de vocês, que
nenhuma das boas promessas que o Senhor, o nosso Deus, fez, deixou de cumprir-se. Josué diz para o povo, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Vejam, queridos, o que Deus prometeu, Ele foi fiel, Ele é fiel, e Ele será fiel a si mesmo para cumprir o que prometeu. Josué e Caleb acreditavam nisso, confiavam que o que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, os patriarcas da nação de Israel, como herança, a terra de Canaã como herança, estava ali para cumprir. E os demais 10 não tinham esse compromisso com a palavra do Senhor. Mas espera aí, foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Mas a terra devora gente, a cidade é fortificada, lá tem gigante. Quando nós não temos compromisso com a palavra de Deus, tudo é mais difícil. Tudo é mais complicado. A gente não consegue ver a presença de Deus entre nós. E aí nós não nos lembramos das promessas que o Senhor fez e que é fiel para cumprir. E aí a gente começa a perceber uma porção de dificuldades. Não é que as dificuldades não existirão porque cremos na palavra. Não é isso. Mas quando nós cremos na palavra, somos capazes, com a graça do Senhor, de sobrepormos-nos às dificuldades. Coisa que os 10 não conseguiam enxergar. E os demais da congregação, lá de Israel, inflamados pelo relatório desses 10, também não conseguiam ver. O que faltava? Palavra do Senhor, compromisso, leitura, acreditar, buscar o Senhor. Isso faltava lá. A terceira diferença que o relatório de Josué e Caleb tinha para com a dos demais 10 é que eles tinham determinação. Capítulo 13, versículo 30, capítulo 14, versículo 9. Josué e Caleb queriam ir à conquista da terra de Canaã. Porque era herança que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó. Prometera cumprir essa promessa. E o Deus que prometeu estava ali com eles, naquela situação, ao lado deles, a favor deles. A determinação de Josué e Caleb não se baseava num otimismo, cuja tendência é ver as coisas sobre uma ótica esperançosa e alegre, esperando os melhores resultados. Não. A determinação de Josué e Caleb se baseava, primeiro, na certeza de que Deus estava ali com eles. Segundo, que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A determinação de Josué e Caleb, queridos, de possuir a terra de Canaã como herança, não se baseava num otimismo de que o bem sempre triunfa sobre o mal. Nada disso. A determinação deles de ir e possuir a terra se baseava no fato de que eles conseguiram ver a presença de Deus entre eles e que eles tinham compromisso de obedecer a palavra do Senhor, que prometeu cumprir. E Ele é fiel a si para cumprir. O povo, diante disso, capítulo 14, verso 1, chorou, quis apedrejar Moisés e Arão, capítulo 14, verso 2. Também quis voltar para o Egito, capítulo 14, verso 4. Josué e Caleb, com determinação e ousadia, queriam ir contra a terra que devora a gente, contra as cidades fortificadas, contra os gigantes que nela habitavam. Não porque eram irresponsáveis, espiritualmente falando, nem porque eram fanáticos, ou loucos, ou teimosos, ou porque interpretaram erroneamente os planos, os propósitos e a vontade de Deus. Muito ao contrário disso, principalmente no que diz respeito a interpretar erroneamente a palavra do Senhor. Josué e Caleb tinham determinação porque acreditavam que Deus estava ali com eles. E aquilo que Ele, Deus, prometera, era fiel para cumprir. Queridos, 4 posicionamentos diante de fatos e de situações da vida. Pessimismo, otimismo, realismo ou fé. Qual desses nós adotamos
quando nós estamos diante de certos fatos, certos episódios, certas circunstâncias da vida. Qual deles adotaremos a partir de hoje? Josué e Caleb se posicionaram com fé, pela fé. Primeiro porque tinham visão da presença do Senhor. A gente consegue ver que Deus está conosco, que Deus está aqui e que continua conosco quando saímos daqui hoje. Segundo, eles tinham um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos também. Quando a gente sai daqui, quanto tempo a gente tem para ler a Bíblia, para buscar o Senhor na palavra? Como é o nosso dia a dia com ela? Ou a gente só lê quando vem na igreja? Aí fica difícil mesmo, né? Nós temos determinação quando fazemos as coisas? Ou não temos? Josué e Caleb tinham. Que posicionamento nós tomamos diante dos fatos da nossa vida? É isso que eu quero deixar com o coração dos irmãos na noite de hoje. Eu quero orar sobre isso. Vamos lá? Feche os seus olhos. Quero que você pense aí no seu coração exatamente sobre o seguinte. O que você enfrenta de situação, de momento, de circunstância na sua vida, no seu casamento, no local que você trabalha ou não trabalha. Como é que você encara isso? É com pessimismo? É com otimismo? É com realismo? Ou pela fé, vendo que Deus está aqui, está com você? Você tem um compromisso com a palavra e Deus disse, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E a partir disso você faz com determinação. Oremos. Senhor, cada um de nós está aqui e enfrentamos momentos, circunstâncias, episódios nas nossas vidas. Pode ser que sejam na área da relação familiar, marido e mulher, pai e filhos, na relação profissional, onde trabalhamos, ou de repente até a falta do trabalho. Na relação acadêmica, com os estudos que temos, que fazemos, que realizamos, ou estudantil, na área social, de relacionamento com as pessoas, igreja. São várias as áreas. E é possível que nessas várias áreas enfrentemos situações, momentos, circunstâncias, que, a exemplo, guardadas as mais que devidas proporções de teus servos do passado, também encaremos como situações gigantes, com problemas que devoram as pessoas. Ou, quando nós olhamos, nós encontramos fortificações. A partir de hoje, o nosso posicionamento seja com a fé de quem olha para a situação e consegue ver o Senhor presente. Porque o Senhor está conosco, o Senhor prometeu isso. O problema é que às vezes a gente não acredita nisso, não crê nisso, não confia. Então tem misericórdia. Que é exemplo do passado que nós conversamos aqui hoje, na noite de hoje, envolvendo Números capítulo 13 e 14, o posicionamento do povo. Nós não sejamos como os 10 príncipes e nem como a congregação de Israel que diante de um relatório com tantas dificuldades quiseram voltar para o Egito. Assumamos uma postura com determinação como a de Josué e Caleb, de vendo o Senhor na nossa vida, na nossa casa, apesar das lutas, e de crendo na tua palavra, que o Senhor é fiel para cumprir, com determinação avancemos, continuemos, prossigamos. Ajuda-nos nisso, para que façamos diferença na nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.